Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aulinha. Só que antes de começar a aula, quem não está inscrito, se inscreva, tá certo? Aproveita e já dá um like já. Você sabe que a aula é legal, já dá um like aí para não esquecer, tá bom? Depois faz um comentário, é legal, tá bom? Faz um comentário, compartilha com seus amigos aí se não estão assistindo a aula aí no canal. E siga quem não está seguindo, ó, siga lá o que me coloco no Facebook, dá os likes lá, tem uns negócios interessantes, umas matérias interessantes, umas piadinhas de químico legalzinha, tá bom? E também compartilha lá com seus amigos, falam lá para ele, tá legal? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar do deslocamento do equilíbrio químico, tá? Esse deslocamento ele se dá quando o equilíbrio químico ele tem uma perturbação, tá bom? Alguma coisa acontece ali que atrapalhou tudo e o equilíbrio desequilibra, tá bom? Perfeito? Não vai ficar deslocado, hein? Depois da vinheta vai saber como isso ocorre, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Primeiro vamos relembrar aí as condições para que ocorra um equilíbrio químico, tá certo? Vamos lá, uma reação genérica qualquer, A mais B, né? Reação direta, né? No sentido da esquerda, da formação de produtos, e a reação indireta é no sentido de formação de produtos, tá? Então, A mais B, formando os produtos C mais D, né? Esse A mais B quer dizer rearranja de átomos, aquela coisa toda, né? E estão formando o C e D, que são os produtos, tá? E aí o C e D também reagem e formam A e B, tá? Reação direta e indireta. E isto ocorre até o equilíbrio químico ser atingido. Aí para, tá certo? Tá bom? Essa é uma condição, a reação ser direta e indireta, isto é, a reação ser reversível, tá bom? Perfeito. E a outra condição? A outra condição é que a velocidade da reação direta seja igual à velocidade da reação indireta. VD igual a VI. Perfeito? E uma condição, quando os reagentes forem gasosos, é que seja num sistema fechado. Tá? Porque senão os gases vão para a atmosfera, já era, não temos o equilíbrio. Tá bom? Então é isto. Vamos lá. Le Chatelier, né? Ele é um cientista tal, que ele estudou o equilíbrio, e ele observou que apenas as variáveis pressão, concentração e temperatura eram capazes de deslocar o equilíbrio químico. Tá? Então, essa pressão sendo alterada, a concentração e a temperatura, é, dois juntos, um só, os três, mexeu ali, o tem uma perturbação, oh, palavrinha ruim de falar, né? Ocorre essa perturbação e então há um deslocamento, tá certo? Então, baseado nisso, ele propôs o princípio, né, denominado aí princípio de Le Chatelier. Vamos lá. Que diz: quando um sistema em equilíbrio for perturbado, este equilíbrio será deslocado no sentido da reação direta ou inversa, vai depender, né? Que tende a anular esta perturbação e favorecer quem? O estabelecimento de um novo equilíbrio químico, tá? Perfeito? Vamos ver isso aqui, como é que é. Então, a influência da concentração. Tá? Então, aqui, ó, se aumentar a quantidade de um participante, né, aumentar o que? A concentração de um lá dos participantes, né, de uma substância que está lá, na reação. Então, sempre que a quantidade de uma das substâncias presentes no equilíbrio for aumentada, o equilíbrio será deslocado no sentido que consuma esse participante. Vamos lá ver aqui. Bom, aqui temos a síntese. Mentira, aqui temos a decomposição da amônia,
tá? Decomposição da amônia. Como é que você sabe, professor? Vocês também sabem, né? Temos aqui um reagente só e temos dois produtos. Isso é decomposição, né? Ó, NH3, N2, H2. Então, o NH3 está sendo decomposto nesses dois gases, nitrogênio e hidrogênio, tá? Isso é decomposição. E aí, tá aqui o equilíbrio. Esse é o equilíbrio dele, tá? A setinha do mesmo tamanho, bonitinho. Perfeito. Agora, se a gente aumentar a concentração de NH3, o que vai ocorrer aí? Né? Temos aqui, né? A reação é essa. Mas e agora? Como é que a gente sabe? O que vai ocorrer? Temos mais agora amônia, o NH3, que é amônia, do que deveria, tá? Então, aumentou. A quantidade em mol lá aumentou, tá? O que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir o que foi colocado a mais. Então, vai ser consumido a quantidade de amônia que está a mais aqui, certo? Então, o equilíbrio é deslocado no sentido da reação direta, no sentido para a esquerda, de formação de produtos. Por quê? Se a amônia a mais que foi colocada é consumida, vai produzir nitrogênio e hidrogênio, porque é a reação de decomposição e está sendo consumido, deslocado no sentido da reação direta, né, que é para a direita, tá bom? Então, o aumento da concentração de reagente, né, o deslocamento é para a direita, tá bom? Vamos lá. Agora, aumentar a concentração de H2. H2 é um dos produtos, né? Então, quando a concentração de H2 for aumentada, o equilíbrio será deslocado no sentido de consumir o participante que foi aumentado, tá? Então, vamos ver aqui. Temos aí a reação, né? Decomposição da amônia, perfeito. Só que agora aumentou a concentração de N2. Estamos aqui, vamos ver para que lado vai ser deslocado. A setinha já está dizendo para a gente que está sendo deslocado para a esquerda no sentido da reação indireta. Quer dizer, o nitrogênio reage com o hidrogênio formando amônia. Tá? E isso vai ocorrer quando aqui o reagente, no caso, desculpa, é H2, não é N2, o H2 for aumentado, a concentração for aumentada. Tem que consumir, para consumir eles vão reagir e vai formar mais amônia. Então, o deslocamento é para a esquerda, no sentido da reação inversa, tá? Então, aumento de concentração de produto, o deslocamento é para a esquerda, sentido da reação inversa, tá? Agora, ainda influência de concentração. Quando houver diminuição da concentração de N2. N2 é um dos produtos, né? Então, o equilíbrio será deslocado no sentido de repor o participante que foi reduzido. Assim, nesse caso, o equilíbrio será para a direita. Será mesmo que vai ser para a direita? Vamos lá. Então, diminuiu N2, certo? Tá? Então, o que ocorre? É para produzir X mols, né? Só que algo aconteceu que diminuiu aqui, né? Diminuiu. Não tem a quantidade correta, não formou aqui a quantidade correta, né? O que está acontecendo? Vai ter que consumir mais amônia aqui para que seja produzido o N2. Por isso que está sendo deslocado para a direita, para a formação de produto ou dos produtos. Só que tem que formar mais nitrogênio agora do que hidrogênio, mais em termos de concentração, tá? Por quê? Porque foi reduzida essa concentração aqui. E isso ocorre para quê? Para que se atinja um novo equilíbrio químico, tá? Então, diminuiu a diminuição da concentração do produto, né? O colchete aqui quer dizer concentração, né? O deslocamento é para a direita, perfeito? É para a direita, tá bom?
Agora a influência da temperatura. A capacidade da modificação da temperatura de prover o deslocamento de um equilíbrio químico é facilmente percebido quando conhecemos a variação de entalpia, o ΔH, da reação. Entalpia é energia, tá? E essa entalpia é energia térmica, é calor, né? Por isso que está se falando influência de temperatura e fica fácil quando a gente sabe o ΔH, né? O conhecimento do ΔH indica a natureza das reações direta e inversa de um processo químico, tá? Então vamos lá. Quando o ΔH é positivo, né, maior que zero, a reação direta é endotérmica e a reação inversa é exotérmica. Então, ó, uma reação genérica qualquer, A mais B, reagindo formando C mais D, tá? E o ΔH, a variação de entalpia, é positivo maior que zero, a reação direta é endotérmica, isto é, que absorve energia, e a reação inversa é exotérmica. Então, quando A e B estão produzindo C e D, a reação é endotérmica. Os reagentes precisam absorver energia. Tá? E quando C e D estão reagindo para formar os reagentes, que é a reação inversa, para que isso ocorra, esses reagentes absorvem energia térmica. Absorvem não, liberam, é exotérmica, liberam a energia térmica, tá? E aí forma A e B, tá bom? A e B, reação direta, absorve calor, endotérmica. C e D, reação inversa, o C e D estão reagindo para formar A e D, reação inversa é exotérmica, libera calor, tá bom? E agora, quando o ΔH é negativo, né, vai ser o inverso, tá? Olha o que nós temos aí. Nós temos isso. Então, A e B, agora, a reação direta é exotérmica, libera calor, porque o ΔH é negativo, menor que zero, tá? E C e D reagem para formar os produtos, que é a reação inversa, vai ter que absorver energia, tá? Energia térmica, tá bom? Ok? Vamos lá. Agora aqui, um exemplo, né? Reação de decomposição da amônia. A gente está trabalhando só com ela agora, tá bom? Perfeito. Então, temos aqui a reação de decomposição da amônia, a variação de entalpia quantificada, né? Que eu chego nesse valor, quantificação, é de mais 22 quilocalorias. Tem que colocar o sinalzinho de positivo ali, tá bom? Bom, nesse caso, então, a reação direta é endotérmica, ela libera, ela absorve energia, me perdi aqui. Reação direta na decomposição da amônia, que tem a variação de entalpia ΔH maior que zero, positivo. Essa reação direta absorve calor para formar os produtos. E a reação inversa, né, os produtos reagindo para formar o reagente, a amônia, a reação inversa, libera calor, é uma reação exotérmica, tá bom? Então, com isso podemos avaliar o efeito da modificação da temperatura no equilíbrio, tá? Então, é a mudança da temperatura a gente consegue avaliar, tá? Vamos lá. Então, aqui, o que ocorre quando nós aumentamos a temperatura, né, da reação? O ΔH é positivo, a gente sabe que a reação direta é endo e a inversa é exo, certo? Mas se a gente for aumentar esta temperatura, tá? Se aumentar, houve aí uma perturbação na temperatura. O equilíbrio vai desequilibrar, ele vai ser deslocado, tá? Perfeito? Eu espero que vocês não estejam deslocados nessa aula aí. Vamos lá. O que vai acontecer? Olha só o que acontece.
a reação tem um deslocamento para a direita no sentido da reação direta, tá? Se a gente aumentar a temperatura, tá bom? Aqui a gente representa assim, né? Com a setinha maior, tá? Então houve essa perturbação, saiu do equilíbrio, né? Perfeito? E aí, quando temos o inverso agora, uma diminuição de temperatura, o que, que vai ocorrer? Né? Então a gente já imagina, pô, lá foi para a direita, agora vai para a esquerda, né? Sim, é isso. Então, ocorre um deslocamento para a esquerda no sentido da reação inversa, tá? O que está acontecendo aqui? A gente aumenta a temperatura, né? Vai ter que absorver mais temperatura, né? Absorvendo mais temperatura, né? Se desloca aqui para a formação de mais reagente. E se a gente diminui, né? Se a gente diminui a temperatura, aqui vai ter que liberar mais energia para que tenha-se a quantidade correta, né, de amônia. Né? Isso vai ocorrer, esse deslocamento todo aí nessa perturbação, justamente para que se atinja o equilíbrio químico. Tá? Não funciona. Na produção da amônia, no processo de Haber-Bosch, que chama o processo de Haber-Bosch da produção da amônia, essa influência da temperatura, da pressão e da quantidade, né, da concentração de amônia é muito importante para que se tenha uma eficiência, a maior eficiência possível. Por quê? Né? Eu estou dizendo agora da produção. Na produção, a reação é inversa, né? Aqui que está como reagente fica deste lado de cá como produto e o N2H2 fica do lado do reagente, porque eles são reagentes para a produção da amônia, tá? Então, essa quantidade de nitrogênio e hidrogênio, a temperatura, a pressão, né? Elas são mega importantes estarem realmente ali balanceadas corretamente, ter a quantidade correta de nitrogênio e hidrogênio, a temperatura correta, né, e a pressão correta, para que se tenha a maior eficiência possível e também no tempo, num tempo razoável ali, não pode demorar muito, né? Porque às vezes a reação é tão rápida e não ocorre de forma eficiente, não tem uma produção adequada daquilo que a gente está querendo. E na indústria isso é problema, porque é custo, tá? É custo. Perfeito? Vamos lá. Então, agora nós temos a influência da pressão. Tá? O aumento da pressão, né, de acordo com o princípio de Le Chatelier, né, um equilíbrio químico perturbado sempre trabalha no sentido de reduzir a perturbação e voltar à situação de equilíbrio. Como a pressão e volume são inversamente proporcionais, né, aumentando um, o equilíbrio sempre será deslocado para o lado do menor e vice-versa. Tá? Vamos ver isso aqui. Aqui tem um exemplo do seguinte, ó. Aqui foi aumentada a pressão, tá? Nós temos aqui com uma determinada pressão, né? Olha o gás aqui como é que está todo distribuído aqui, né? E aqui, ó, ele está tudo mais juntinho. Por quê? Porque aumentou a pressão, né? E perceba, né? Aumentando a pressão, diminuiu o volume, né? Então fica tudo mais comprimido, aumenta o volume. Maior pressão, menor volume. Menor pressão, maior volume. Inversamente proporcionais, né? Então, menor pressão, maior volume. Maior pressão, menor volume, tá? É isso que estava dizendo ali no outro slide. Então, ó, influência da pressão. Temos aí a decomposição da amônia. É decomposição nesse caso, tá? Aumentando a pressão, tá? O equilíbrio é deslocado para a esquerda, tá? Para a formação de amônia, tá? Perfeito? Agora, se for o inverso, a diminuição de pressão, agora vai ser o equilíbrio deslocado para a direita, tá? E aí, para que se tenha né, o equilíbrio químico novamente aqui, é justamente isso, né? Se aqui está formando mais amônia,
né? Tá sendo consumido aqui para formar mais amônia, porque aumentou aqui a pressão. Vai chegar um momento que isso vai se equilibrar, né? Tá? Mas é uma influência que, se é aleatório esse aumento, diminuição de pressão sem nenhum sentido, tem uma perda muito grande, né? Em termos de grana, de custos e de eficiência no final de quantidade do que a gente está querendo, tá? Então, pessoal, é isso aí, a nossa aula acaba aí. Valeu! E quem não está inscrito, se inscreva, compartilha, deixa um like, um comentário, siga lá o Químico Louco no Facebook. É isso aí. Até mais, pessoal. Se cuidem.